Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo em que eu estou demonstrando aqui um pouquinho desse trabalho que eu estou realizando. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que até parece boa, mas não é. Quando uma inteligência artificial te ajuda com alguma coisa hoje e amanhã você volta com um problema parecido, ela lembra do que aprendeu ontem? A resposta na maioria das ferramentas é não. Ela começa do zero toda vez. E é exatamente este problema que eu resolvi aqui. E hoje eu vou mostrar um sistema que tem memória de verdade, independente do modelo que você estiver utilizando. E eu já mostrei outros vídeos que eu tenho aqui dentro da plataforma Orquestra aí vários modelos. Tá? Então, pessoal, eu sou o Christian Bini, né? Isso aqui é o cockpit da Orquestra aí, um sistema que eu venho construindo, onde vários agentes de inteligência artificial trabalham juntos em equipe para resolver diversas tarefas. E eu já demonstrei também em alguns outros vídeos o meu elenco, os principais aqui, inspirado no futebol. Coloquei os titulares, os reservas, tá? Treinei eles e capacitei eles para atuarem, né? Para trabalharem junto, em equipe, para resolver as tarefas. E hoje o assunto não é um agente, nem um modelo caro de IA. O assunto é a memória desse sistema, o que eu considero o coração dele. E nós vamos falar sobre essa ideia, que é a ideia principal, que para mim cabe numa frase só. O conhecimento é do projeto e não do modelo. Então, todo o conhecimento produzido aqui, ele está ficando aqui. Então, deixa eu traduzir isso. Existem várias inteligências artificiais no mundo. O ChatGPT, o Claude, Gemini e por aí vai. São os cérebros que a gente pode usar. Mas o cérebro sozinho é genérico. Ele sabe um pouco de tudo e nada sobre o seu projeto específico. Então a mágica não está em ter um cérebro mais caro, está em dar para este cérebro um caderno de anotações sobre o seu projeto. Os erros que já aconteceram, as soluções que já funcionaram. Em termos técnicos, isso é o contrário de depender do modelo. O que o sistema melhorar não é trocar por um modelo maior, nem fazer um fine tuning caro. É uma camada de conhecimento externa ao modelo, versionada, curada e que é injetada no contexto na hora certa, né? Ou seja, eu posso trocar o modelo por baixo, usar um mais barato ou um mais novo e o sistema não perde o que aprendeu, porque o conhecimento não mora no modelo, ele mora no projeto. E por que isso é importante? Por dois motivos. Um, para que cada tipo de pessoa que está assistindo aqui possa compreender, tá? Então, para você que é assim, digamos, um pouco mais curioso sobre o tema e não conhece mais tecnicamente, significa que o sistema ele fica mais inteligente com o tempo, sozinho, do jeito que uma pessoa fica boa num trabalho depois de anos de experiência. E aí, para você que é um pouco mais técnico, significa desacoplar a inteligência do modelo. Você para de ficar refém de um provedor específico. O conhecimento vira um ativo seu, portável, que sobrevive à troca de qualquer LM. Então, o mais legal, eu não vou só te contar como isso funciona. Eu vou te provar, ao vivo, como o sistema roda na sua frente. Tá? Então, o roteiro de hoje é esse. Primeiro eu te explico como que essa memória ela é organizada e depois eu mostro os problemas que eu tive que resolver para que ela funcionasse de verdade. E no final, a parte que eu mais gosto, eu rodo o sistema ao vivo e te provo que ele está usando o que aprendeu, sozinho, para fazer o trabalho. Então, bora começar? Então vamos começar por uma pergunta bem básica. O que é essa tal memória que eu fico falando? Então imagina uma equipe de trabalho boa. Toda vez que alguém dessa equipe erra, ou descobre um jeito melhor de fazer alguma coisa, essa pessoa anota num caderno que todo mundo compartilha. Aí, da próxima vez que aparecer um problema parecido, a equipe abre o caderno antes de agir e ninguém tropeça no mesmo buraco duas vezes. Esta que é a base de conhecimento,
que eu estou demonstrando para vocês aqui, tá certo? Então, olha aqui uma lição de verdade. Tipo, é um arquivo simples, né? Um arquivo parece um arquivo de texto, olha aí. Um arquivo de texto simples. Mas aqui dentro tem o problema, o que aconteceu e a solução que ficou. Agora, para quem é da área entender mais nitidamente, numa decisão de arquitetura importante, isso não está num banco de dados fechado, nem num vetor escondido que ninguém consegue ler. É texto puro, em arquivos versionados no Git. Por que isso é importante? Por que importa realmente isso? Porque assim eu consigo ler, auditar, corrigir cada lição na mão. Se uma anotação está errada, eu abro o arquivo e conserto. Transparência total, tá certo? Então, agora, ter esse caderno que eu mencionei não basta. Um caderno bagunçado, ele é inútil. Ele precisa entregar a página certa, na hora certa, para o agente certo. E foi aqui que eu encontrei 3 problemas e consertei um por um. O primeiro era uma cegueira. Eu não sabia quais lições estavam sendo usadas de verdade. Era um caderno sem controle de empréstimo. É como uma biblioteca que não sabe quais livros as pessoas pegam. Como você melhora o acervo se você não sabe o que é lido? Eu adicionei observabilidade, um contador que registra cada vez que uma lição é entregue a um agente. Em qual execução, para quem. Agora eu tenho dado, não achismo. Esse foi o primeiro problema que eu resolvi. O segundo foi uma contaminação. Coisa que não era lição estava entrando nesse caderno. Rascunhos, comandos soltos, lixo de execução. É como se qualquer papel que passasse voando entrasse no caderno oficial da equipe. Ia virar uma bagunça. Então, eu coloquei uma barreira de curadoria no ponto de leitura. Só chega aos agentes o que foi aprovado como lição de verdade. O resto é filtrado antes de entrar no contexto. E aqui os agentes começam numa esteira. Eu já mostrei isso em outro vídeo, vocês poderão depois acompanhar aí nos outros vídeos como é que cada agente consulta essa base de conhecimento. E por fim, o terceiro problema que eu encontrei e resolvi, que era uma ordem burra. O sistema travava todas as palavras com o mesmo peso. Por exemplo, a palavra SQLite valia o mesmo que a palavra como. Então, imagina procurar num livro, numa biblioteca, onde a palavra de tem a mesma importância que a palavra dinossauro. Você nunca acharia um livro certo. Então, eu implementei um ranking por relevância. A técnica se chama TF-IDF. Então, as palavras raras e específicas, tipo SQLite, passou a pesar quase 5 vezes mais que cada palavra comum. Assim, a lição mais relevante para o problema chega primeiro no contexto do agente. Então, o resultado dos 3 juntos é um caderno que eu enxergo, que é limpo e que entrega a coisa certa na ordem certa. Esta é a minha base de conhecimento. Então, em um detalhe que eu faço questão de mostrar, porque é o que separa esse sistema de uma bagunça automática que ninguém controla. Tá? Nada entra aqui dentro desta memória de verdade sem passar por mim. Toda lição ela nasce como pendente. Ela fica num limbo. Eu leio, avalio se faz sentido e só então eu aprovo. A máquina propõe, o humano decide. Esta é a regra da casa. Isto é uma escolha deliberada contra a automação cega. Existe uma tentação enorme nesse mundo de IA de deixar o sistema se autoalimentar sem freio. O problema é que aí o lixo vira verdade e ninguém percebe até quebrar. Então eu mantenho um humano no circuito. Human in the loop, como se diz. E tem um detalhe fino. A lição aprovada ganha um empurrãozinho no ranking. Um bônus pequeno, de uns 3%. Não é suficiente para atropelar a relevância real, é só o suficiente para desempatar.
quando duas lições têm pesos parecidos. Essa curadoria, ela influencia, mas ela não distorce. Então, essa é a memória organizada, observável, limpa e com a minha aprovação no controle. Mas eu falei no começo que eu não ia só te contar, eu ia te provar, não é mesmo? Então, agora, deixa eu te mostrar uma coisa mais bonita disso tudo acontecendo ao vivo. E eu vou mostrar esse sistema funcionando. Só que para o vídeo não ficar muito longo, vamos realizar um outro vídeo para que esse vídeo possa ficar exclusivo para a demonstração do sistema em funcionamento, mostrando que ele aprendeu. Então me acompanhe até o próximo vídeo.